Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a todas. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez no nosso módulo da Impulso EAD. Nós vamos trabalhar uma introdução a Jacques Lacan, né, em alguns temas primordiais, né, da sua teoria psicanalítica, a estruturação do inconsciente como linguagem. Abordaremos também a temática do estádio do espelho e o processo de alienação e separação. Então, nós vamos iniciar a nossa aula sobre Jacques Lacan e vamos tentar caminhar de forma bem tranquila e, à medida que você tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, pode interromper a aula, que nós vamos crescer juntos aqui na aula de hoje, ok? Vamos lá. Vamos dar uma lembrada num breve histórico, né, biográfico de Jacques Lacan. Bom, a gente lembra que a psicanálise ela nasceu em Viena com Freud e agora nós temos uma grande influência. Freud já teve essa grande influência da França, né, quando ele vai lá em um curso de 6 meses e ele aprende um pouco da hipnose. Mas lá na frente, né, na década de 50, 60, nós encontramos ali a influência de Jacques Lacan. Jacques-Marie-Émile Lacan, 13 de abril de 1901, e o seu falecimento, 9 de setembro de 1981. Então não é tão longe assim, está logo ali, né? Era médico, ele era psiquiatra, né? Ele especializou-se em psiquiatria e teve contato aí com as obras de Freud, caminhando para a psicanálise. Ele era de uma família de classe média alta, com forte inclinação para os estudos. Ele trabalhou como psiquiatra e psicanalista na capital francesa. Lacan, ele é considerado um dos principais intérpretes de Sigmund Freud. E o mesmo sempre enfatizou isso. Ou seja, Lacan sempre disse, olha, eu sou aquele que leu Freud. Falou, olha, eu sou freudiano, perdão. Se vocês querem ser lacanianos, tudo bem. Ele brincava, né? Ele propôs um retorno a Freud e ampliando e criando novos conceitos, além de ter criado uma técnica de análise e uma abordagem clínica próprias. Ele sempre teve a base freudiana e trouxe muitas contribuições, né, da sua forma de interpretar a psicanálise. Ao retornar a Freud, Lacan, ele procurou resgatar a radicalidade e a potência revolucionária da psicanálise, porque até aquele momento, segundo Lacan, ele havia entendido que a psicanálise estava tomando um rumo diferente daquilo que Freud havia proposto, principalmente a escola americana, onde ele dizia que era uma escola do ego, né? Nós sabemos que a psicanálise tem como foco principal o estudo do inconsciente. E ele estava fazendo uma crítica à escola americana, que estava sendo uma escola ali com uma ênfase egóica, e não no inconsciente, abrindo caminho para novas reflexões e avanços teóricos. O seu retorno a Freud provocou debates e controvérsias na comunidade psicanalítica. Havia uma instituição, digamos assim, mundial, né, que era a chamada IPA, e houve até um conflito, né, de Lacan com aqueles que eram membros de tal. Alguns dizem que ele foi expulso de lá, que ele saiu de lá. A verdade é que os seminários, né, foram 27 seminários que Lacan escreveu, não, se bem que não foi ele, mas o seu genro quem escreveu, e ele escreveu alguns escritos, né? Foram documentos revolucionários para com a psicanálise, não fáceis de digerir, muitos incompreendidos, né, pelos seus contemporâneos, né, e agora Lacan tem ressurgido como um grande referencial da psicanálise mais atual, né, e ele tem dado as suas grandes contribuições, deu as suas grandes contribuições para a psicanálise. Se pudéssemos pontuar os principais influenciadores de Lacan, nós apresentamos aqui alguns deles. Nós podemos dizer que Lacan ele se
apropriou de alguns conceitos em várias áreas do saber e lhes deu uma roupagem psicanalítica. Então, ele tinha uma compreensão de uma certa teoria em algum ramo do saber, e ele aplicava, usava aquelas técnicas, aquela teoria para a psicanálise. Por exemplo, bom, ele tem como base primordial Freud, obviamente, né, que ele nunca fugiu dos estudos de Freud, na tentativa de interpretar Freud. Com relação à linguística ou à linguagem, ele teve aí a influência de três grandes nomes: Ferdinand Saussure, o pai da semiótica, da linguística; Roman Jakobson, que também trabalhou muito na questão da linguística, principalmente a temática da metáfora e da metonímia; e Claude Lévi-Strauss, lá para a década de 50, um pouco mais à frente, que era um antropólogo, mas também que trabalhou na questão da estruturação. Então, esses três nomes foram muito influentes na vida de Jacques Lacan. Em outra área, nós temos também a colaboração, a influência do grande filósofo Hegel na sua dialética hegeliana. A gente percebe muito isso nos escritos de Lacan, como ele usa essa proposta hegeliana de tese, antítese e síntese, e essa eterna formulação. E na matemática, ele usou muitas estruturas matemáticas, são chamados matemas lacanianos, onde ele trabalhou com estruturas e processos psíquicos, o grafo do desejo, onde ele tenta trabalhar a ideia do desejo usando um grafo matemático, um matema, e também o que é chamado de nós borromianos, onde ele usa esse nó borromiano para poder interpretar, explicar aquilo que é uma teoria basilar de Lacan em toda a sua escrita, que é a ideia dos registros real, simbólico e imaginário. E também ele teve a influência do médico e psicólogo Henri Vallon, onde ele extrai a teoria do estádio do espelho. Então você percebe aí que as influências que Lacan recebeu foram de várias áreas: da matemática, da filosofia, da linguística, da estruturação da linguística e da psicanálise. Lacan, como era um homem muito inteligente, ele conseguiu aplicar esses princípios, essas teorias para a psicanálise, numa tentativa de ser bem objetivo naquilo que ele sempre propunha a falar sobre a interpretação, a compreensão do psiquismo humano, do inconsciente humano. Tá joia? Então nós, depois de vermos a história dele, pequena, obviamente, depois de vermos as influências dele, nós vamos então caminhar um pouco então para as teorias de Jacques Lacan, para compreendermos como ele entendia, como ele interpretava o inconsciente, o psiquismo humano. Vamos lá então. Primeira coisa é sobre a linguagem. Como que Jacques Lacan entendia o inconsciente? Isso é muito importante, nós tentarmos amadurecer dia a dia esse conceito de Jacques Lacan. Vamos lá. Jacques Lacan considerou que a linguagem não é apenas um meio de comunicação, ela seria a própria estrutura do inconsciente. A linguagem, a forma de comunicarmos, de conversarmos, de interagirmos com o outro, com o mundo. Lacan considerou o inconsciente como uma estrutura assistida, moldada pela linguagem e pelos processos de significação. Para Lacan, a ideia era que o inconsciente, ele se manifesta na nossa vida, nas nossas relações com este mundo e com o outro, através da linguagem. É uma estrutura de manifestação do inconsciente, ok? Essa é a ideia, esse é o pensamento de Jacques Lacan. Nesse ponto da sua teoria, ele teve forte influência de Ferdinand Saussure e da sua linguística. Ferdinand Saussure escreveu uma obra
na casa de 1900, né, aproximadamente, perto da obra de Freud, que revolucionou o mundo. Antigamente, aliás, antes de Saussure, haviam teóricos da linguística, mas Saussure foi um grande divisor de águas que trabalhou sobre a semiótica, sobre a linguística de forma com muita propriedade. E Lacan, ele se apropriou de alguns conceitos, obviamente que ele deu a sua roupagem psicanalítica para poder então interpretar o inconsciente. Duas considerações importantes sobre o pensamento de Jacques Lacan com relação à linguística, à linguagem. Primeiro, o inconsciente, ele é estruturado como uma linguagem. Não é que o consciente é uma linguagem, mas ele é estruturado. Há uma estrutura linguística de onde esse conteúdo inconsciente ele se manifestará. É através dessa linguagem, dessa estrutura, que é possível decodificar aquilo que salta para o outro, para o mundo, para a análise, que vem de forma condensada, que vem de forma deslocada, e é onde o psicanalista, ouvindo, né, na livre associação, ele vai tentar ali pescar, mineirar, né, essa estrutura linguística para, ali junto com o analisando, estar resolvendo, trazendo o tratamento para aquele problema, aquele trauma. Não é uma linguagem, o inconsciente, mas ele é estruturado como tal. Assim como há uma estruturação linguística, Lacan entende que o inconsciente, ele se revela dessa mesma forma. Por isso que a linguagem, para Jacques Lacan, é tão importante, né, nos seus escritos. Bom, Lacan, ele via a linguagem como a estrutura fundamental do inconsciente. Não apenas como um meio de comunicação, mas como a matriz que molda a experiência subjetiva. Obviamente, quando falamos sobre linguagem, é qualquer tipo de comunicação. Essa é a ideia. Segundo ele, o inconsciente não é um lugar de coisas reprimidas. Lembra que Freud disse que o inconsciente é esse depositório, né, de traumas, de agressões, de taras, de agressividade? Lacan ele entende um pouco mais. Ele diz que esse inconsciente é uma estrutura que funciona de forma semelhante à linguagem. Ele propôs que o inconsciente se organiza por meio de mecanismos linguísticos, como a metáfora e a metonímia. Daqui um pouco explicaremos melhor sobre elas. E que, por exemplo, os sonhos, os lapsos e sintomas são manifestações dessa estrutura linguística. Quando alguém vai à clínica, fala, olha, eu tive um sonho, ou eu tenho tido um sonho reticente, repetidamente, e aconteceu isso, aquilo, outro. Lacan está dizendo que há ali uma manifestação de uma estrutura linguística que revela esse conteúdo reprimido do inconsciente, recalcado do inconsciente. Então é através dessa manifestação linguística, comunicativa, que nós então vamos decodificar, decifrar esse inconsciente que está cifrado. Ele não está real. Ele está ali cifrado porque ele teve que passar pela barreira do recalque para poder chegar às vias conscientes. Essa é a ideia que ele está apresentando aqui. Bom, primeira coisa então, o inconsciente, ele é estruturado como uma linguagem. Ele se manifesta como tal. E é através dessa linguagem manifestada, que se revela na sua estrutura, que nós vamos perceber traumas, algumas neuroses obsessivas, algumas histerias, que vão revelar essa comunicação desse trauma, e nós vamos então, junto com analisando, decifrar de fato o trauma patogênico, o porquê que aquilo aconteceu, é cifrado para aquela pessoa, e nós vamos decifrar junto com analisando aquele problema, aquela situação. Segundo lugar, Lacan fala sobre a primazia do significante. Essa palavra significante, ela é de suma importância
quando falamos sobre a teoria de Jacques Lacan. Nós vamos tentar explicá-la para que ela fique clara para nós aqui, para que entendamos o que Lacan quis falar sobre o significante, e para isso, Lacan, ele pega a teoria de Ferdinand Saussure e traz uma roupagem psicanalítica para poder mostrar o que significa a primazia, ou seja, o que é principal para a psicanálise é o significante. Então, olha só, Ferdinand Saussure, ele estruturou a linguagem falando de signo, significado e significante, colocando o significado em cima, como primazia. Então, olha só, para Saussure, o significado era o mais importante, era o que importava. Eu falei isso uma vez, mas vou lembrar de novo. Vamos imaginar que nós somos exploradores de uma caverna, de um deserto, e de repente nós nos deparamos com um objeto que nós nunca havíamos visto ainda. Esse objeto, ele é um signo, ele é algo que não foi nomeado, que não há nenhum significado ou significação acerca daquele objeto. Vamos imaginar que nós estamos andando por uma caverna, explorando uma caverna, e de repente nos deparamos com um objeto como esse aqui. Vamos imaginar que nós nunca vimos um objeto como esse. E agora, nós precisamos nomear esse objeto. Nomear esse objeto. Dar um nome para ele. Obviamente, um nome que possa se aproximar da sua significação, da sua utilidade ou algo nesse sentido. Vamos imaginar que nós vamos chamar esse objeto de tabu. Então, a partir de hoje, esse signo, que é esse objeto, ele tem agora um nome. Então, o signo foi nomeado. A partir de então, esse signo que foi nomeado, ele vai ter um significado. Olha, o tabu é uma esfera cilíndrica de metal para armazenar água. Então eu sei que quando eu falar tabu, eu vou entender que é um cilindro esférico, obviamente, que carrega água, ok? Então, está explicado. Então eu tenho o signo, que é o objeto, e eu tenho então o seu significado. Obviamente que na linguística de Saussure, o que é mais importante é o significado, porque ele, ali, a estrutura linguística vai explicar o que é. Agora imagina que o tabu, ele se tornou popular. Você explorou, você encontrou milhões dele, você trouxe para o mundo civilizado, explicou o que é e pegou na moda. É igual o moranguinho do amor, né? Todo mundo quer. Aí agora todo mundo sabe o que é tabu. Todo mundo tem na sua casa um tabu. Só que a experiência a contextual de cada pessoa para com o objeto tabu, ela é diferente de pessoa para pessoa, não é verdade? Vamos imaginar que na sua casa, na casa da Priscila, tenha um tabu. Foi um presente que ela ganhou do Dia dos Namorados do seu esposo. E esse tabu é importante para ela, por quê? Porque ela está trabalhando, ela vai lá, toma um gole de água que está dentro do tabu, e é uma água que fica o dia inteiro geladinha. Então, para a Priscila, é uma experiência agradável. Agora, vamos imaginar que a Lu, ela também ganhou um tabu, ou comprou, e o tabu dela veio estragado. E toda vez que a Lu, ela tenta tomar aquela água gelada, o tabu dela não deixa a água gelada, a água fica quente, fica salobra. Então ela tem raiva daquele negócio, porque sempre trouxe problema para ela. Vamos imaginar que a Larissa, ela ganhou esse tabu, mas num dia, de repente, houve uma briga entre ela e o namorado dela, de forma displicente, pegou o tabu, jogou na cabeça dela. Agora ela não pode ver aquele tabu, que ela tem raiva daquele tabu. O que significa isso? Que o tabu, que é o mesmo signo, que tem o mesmo significado, para todas essas três moças, terá um contexto, uma experiência diferente, de um para com o outro. Não é verdade? Para Priscila é uma experiência gratificante,
Para a Lu é meio frustrante e para a Larissa até decepcionante. Então essa experiência é dado o nome de significante. É o peso contextual, afetivo ligado a essa palavra. Então, para Fernando Saussure, o que é mais importante não é o significante. Para a linguística, não. Para Saussure, o que é mais importante é o significado. Por quê? Porque ele fala de fato aquilo que é. E a preocupação dele como linguista, né, obviamente vai ser trazer ali uma etimologia da palavra, um significado correto, para que haja uma significação final sem variação. O que Lacan faz? Lacan ele vai inverter e vai falar: não, o significado não é tão importante quanto o significante para cada pessoa. Por quê? Porque o significante revela aquilo que está no meu inconsciente relacionado a este signo, com este signo. Essa é a ideia, ok? Vamos lá então. Quando o bebê percebe o outro, o sujeito, né, esse sujeito, que é esse infante, se vê na necessidade de uma linguagem para chamar a atenção do tesouro dos significantes. O que é o tesouro dos significantes? É que a sua mãe, que está cuidando dele, é ela que vai apresentar todos os significantes do mundo. Afinal de contas, é a mãe que vai ensinar a falar, é a mãe quem vai dar o nome correto para todas as coisas. Mesmo que no começo esse bebê ele está numa lalação, né? Dá nome tutu, bubo, buba, de alguma coisa, ele vai ter que aprender o nome correto, o significado correto das coisas, dos signos. Então, essa mãe, ela é o cuidador primário, é o tesouro dos significantes. O sujeito quer se relacionar e ele vai olhar nesse outro uma fonte de significantes, ao qual ele vai aprender cotidianamente. Quando ele percebe isso, nessa necessidade, ele vai, obviamente, querer ali, na linguagem, tentar se comunicar com esse outro para poder se relacionar. Para Lacan, é no discurso do indivíduo com o outro, do sujeito com o outro, que o significante coloca em cena o sujeito do inconsciente. A palavra, a expressão sujeito do inconsciente é o meu eu inconsciente. Você lembra que quando eu falo assim, o eu consciente, ele não é senhor na sua própria casa. Por quê? Porque quem comanda a minha vida não é o eu consciente. Não é aquilo que o Kleber tem e compreende, mas é um Kleber inconsciente. Ou seja, é o meu inconsciente que comanda toda a minha vida. Então, Lacan chama ele de sujeito do inconsciente. Ou seja, é no discurso do significante. É no meu diálogo cotidiano com o outro que eu vou colocar em cena, ou seja, nesses muitos significantes, falar, rapaz, eu fui jogar bola, mas pisei na bola com a minha namorada, cheguei atrasado, o caldo entornou, aí você fala, caramba, o que é pisar na bola, o que é caldo entornar, o que ele está falando? A criança não entende isso ainda, porque temos aqui metáforas e metonímias, não é verdade? Aí essa criança ela vai desenvolver isso a posteriori. Quando se torna maduro, já com as estruturas formadas do psiquismo, quando então nós dialogamos com as outras pessoas, nós percebemos então que é nesse discurso de significantes que nós revelamos o sujeito do inconsciente. Por exemplo, assim, rapaz, eu tenho que almoçar domingo lá com a minha sogra, se não for a jararaca vai ficar braba comigo. Opa! Eu revelei algum conteúdo significante aqui, na minha fala. Na minha fala. Não há, nessa estruturação de significantes, eu revelei esse conteúdo. E revelei um pouco do sujeito do inconsciente também. Ok? É mais ou menos essa a ideia. Esse significante, ele é flutuante. Ele não é rígido como significado. Porque alguém pode falar assim, pastor, mas
Chamar a sogra de jararaca, a minha sogra não é jararaca, a minha sogra é um anjo. Opa, já dei outro adjetivo diferente. Por quê? Porque o significante de sogra para você é diferente do significante de sogra para outra pessoa. Você percebeu a diferença? Ele está relacionado ao meu contexto, se bem que esse é um sujeito, ele é sujeito a mudanças, eu tenho que ver quando sai daqui, porque eu estou na frente, a mudanças sociais, ok? Sociais. Estamos aqui falando de um contexto Brasil, digamos assim, ok? Então, eu estou numa mesma cultura, que tem uma mesma estruturação linguística, okay? Que tem aí uma cadeia de termos, significados bem estruturados, e, obviamente, eu vou desenvolver e usá-los depois que estiver pronto o meu psiquismo, os significantes que vão sendo revelados à medida que eu falo, o que eu sinto, as minhas histerias, as minhas neuroses na minha caminhada do meu dia a dia. Então, vimos duas coisas na linguagem. Primeiro, o inconsciente, ele é estruturado como linguagem. É através dessa comunicação que eu estarei ali percebendo a estrutura do meu inconsciente. Segundo lugar, há uma primazia do significante. Quando o Saussure fala que ao signo, o objeto não nominado, o significado, o objeto nominado e especificado, explicado, e o significante, eu percebo que esse objeto agora comigo, dentro do meu contexto, ele vai ter uma importância maior. Por quê? Porque no meu diálogo com o outro, eu estarei revelando a estrutura dos significantes que revelam o meu inconsciente, Olha a figura para tentarmos entender bem. Aqui, à minha esquerda, nós encontramos a primazia de Saussure. Ou seja, para Saussure, na linguística, ele vai dizer o quê? Que o significado, ele está acima do significante. Então, para Saussure, é mais importante o significado do que o significante. Para, Jacques Lacan, é o contrário. Para a psicanálise, é mais importante o significante do que o significado. Por quê? O significante, ele vai revelar conteúdos inconscientes. Esse encadeamento de significantes, ele vai revelar o sujeito do inconsciente. Lacan, ele simboliza esses termos com S maiúsculo para significante e S minúsculo para o significado. Então, enquanto Saussure, ele entende que o significado é mais importante, Lacan, ele vai mostrar que o significante é o mais importante para a teoria psicanalítica. Significante flutuante é a ideia de que ele não tem uma significação universal, varia de indivíduo para indivíduo. Ele não possui esse significado fixo em si mesmo, como, por exemplo, o Saussure entendia do significado. O significante adquire outros significantes dentro de uma cadeia ou de uma estrutura. Por exemplo, manga gostosa. Depois, manga da camisa. Você percebeu que a diferença, mesmo tendo a mesma a grafia, né? Eu até usei uma expressão na aula passada, né? Ele manga dos outros que chupam manga. Então, olha só, um é verbo, outro é substantivo, usando a mesma ortografia. Então, essa é a ideia. Porque esse significante, ele é flutuante, ele não é fixo, ele não é rígido. Essa ideia, ela está ligada ao conceito de estrutura do significante, ou ordem atendida, que é um sistema de relações e interconexões entre os significantes. Então, no meu dia todo, eu estou comunicando com outras pessoas, eu estou me relacionando com outras pessoas, e, obviamente,
no meu diálogo, na minha articulação, escrita, gesticulação, dores, histerias, neuroses, eu vou revelar estruturas significantes do meu inconsciente. E muitas vezes nem eu mesmo percebo que está saltando esse conteúdo inconsciente ali na minha forma de comunicar, na minha linguagem com este mundo que nós vivemos, né? Nós não podemos criar isso. Essa linguagem já existia antes de nascermos, né? Talvez ela seja a primeira castração, né, do indivíduo, ou seja, ele tem que se submeter a essa linguagem, ele é atravessado por essa linguagem, ele obedece essa linguagem, mas, obviamente, cada um vai experimentar aí um contexto, uma experiência significante de todos esses termos e conteúdos da sua caminhada. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Esse desenho é muito comum, né, quando tentamos falar sobre Lacan. Ele vai falar sobre a questão de árvore, por exemplo, onde nós temos aí a figura de uma árvore e temos aqui no lado esquerdo a palavra conceito, vamos colocar aqui árvore, temos uma imagem acústica, que é o som mais as letras, árvore, falamos, escrevemos, né? E temos aqui no meio a figura da árvore. Se eu perguntar para você e falar para você assim, me fala o que vem à tua mente, me fale aí, me cite uma árvore. Eu tenho certeza que todos nós aqui citaríamos um tipo de árvore que geralmente não seria igual a de ninguém. Talvez alguém citaria um pinheiro, um cedro, uma palmeira, uma goiabeira e tudo mais. E cada uma desses ditos nossos, né, haveria aí um contexto onde nós talvez vivemos e que trouxe o motivo de trazer à tona essa árvore. Eu pensei aqui na paineira, porque era aquelas plumas de paina, no tempo que eu vivia na fazenda com o vovô. Perceba que a árvore agora tem um significante especial para você. Eu lembrei da goiabeira, porque quando eu era adolescente, lá na minha rua tinha uma goiabeira bonita, e eu lembrei agora do tempo que eu brincava com os meus colegas lá, pegando goiaba verde, madura. Você percebeu que a palavra árvore, e agora ligada à goiabeira, ela tem um valor intrínseco, inerente a você? Isso é o significante. Por isso que para Lacan, o que importa não é o conceito fixo, rígido. O que importa é justamente o significante. Aquilo tem significação para você. Porque essa significação é uma revelação inconsciente. O significado é construído dentro do campo do outro. Ou seja, o significante e o significado são construídos num espaço compartilhado pela sociedade e a sua linguagem. Ora, se nós crescêssemos em um mundo onde a árvore nunca tivesse sido nomeada, certamente, quando eu aprendesse a falar alguma coisa, eu daria um nome específico para aquele signo ali. Mas como eu cheguei no mundo e mamãe falou e papai falou que aquilo ali é árvore, eu aprendi então que eu vou chamá-la de árvore. Então ali tem um significado rígido, fixo, mas com o passar do tempo, as experiências que eu vou ter com esta árvore, ela pode trazer, quando eu estiver conversando sobre tal, conteúdos significantes, né? Por exemplo, eu tenho lá no rancho uma... gente, fugiu o nome da árvore aqui agora, você acredita num negócio desse? Eia, fugiu o nome da árvore. Que no mês de outubro, daqui a um pouco eu lembro do nome dela, fica vermelha de flores, coisa mais linda. Então, certamente, toda vez que eu for, alguém perguntar, me fala uma árvore. Flamboyant? Flamboyant, Flamboyant? obrigado, Priscila. Flamboyant, fugiu da cabeça. Então, toda vez que alguém perguntar sobre árvore, fala, lembra de uma árvore? Certamente eu vou lembrar de quê? Do meu flamboyant, porque foi eu que plantei, vi ele crescer. É bonito vê-lo no mês de outubro, todo vermelho, fica lindo lá o local. Então, eu tenho uma experiência minha, pessoal com ele. Talvez você teve uma experiência com uma outra árvore que trouxe alegria ou até mesmo tristeza. Então, essa ideia associada ao afeto, ao nome, é um significante. Isso revela o teu inconsciente.
traz à tona, nessa estruturação de significantes, o conteúdo inconsciente. Então, para Lacan, o significante, por causa desse peso atrelado a essas emoções, a essa história sua, é mais importante para a psicanálise do que o significado fixo, rígido. É por isso que ele é um significante flutuante, porque ele flutua de indivíduo para indivíduo. Não é rígido, não é a letra fria da escrita, da linguagem no seu significado. O engano e a dúvida passam dessa forma a ser tomados por Lacan como inexoráveis ao sujeito da linguagem. Ou seja, quando nós estamos em um diálogo, conversando, estruturando a nossa linguagem, vez por outra há um lapso, como aconteceu agora, um esquecimento, há uma troca de nome, há um sonho. Então, para Lacan, tudo isso revela o conteúdo inconsciente desse sujeito do inconsciente. Ele fala assim, em um dos seus seminários: nossos atos falhos são atos que são bem-sucedidos. Por quê? Eu errei aqui, conscientemente, mas ele revelou um conteúdo verdadeiro inconsciente. Nossas palavras que tropeçam são palavras que confessam. Não, troquei de nome. Oh, Maria, quer dizer, Paula. Elas revelam uma verdade de trás. No interior do que se chamam associações livres, imagens do sonho, sintomas, manifesta-se uma palavra que traz a verdade. Então, olha só, perceba aqui, tudo que ele usou, né? Vamos colocar aqui a mais: o xiste, o ato falho, associação livre, o sonho. Tudo isso traz à tona uma verdade que estava velada, recalcada. Se a descoberta de Freud tem um sentido, é este: a verdade pega o erro pelo cangote na equivocação. Ou seja, Freud acertou. Quando eu faço uma brincadeirinha, ela escapa. Quando eu tenho um ato falho, quando eu tropeço, eu deixo cair, quando eu erro, na verdade aquilo não é um erro, aquilo é um acerto, aquilo é um grito do inconsciente saltando de forma camuflada, decifrada, decodificada para o consciente. Então, Lacan fala, Freud acertou. Onde há uma equivocação, há uma assertiva. É uma tentativa do inconsciente falar o que está ali doendo, machucando, pulsionando na sua vida e tem causado tanto sofrimento neurótico na vida dessa pessoa, ok? Daqui a pouco vamos dar alguns exemplos, ok? Para poder ficar mais claro para a gente aqui, tá joia? Até aqui, como nós estamos? Fala para mim aí. Quer que relembra alguma outra coisa? Está conseguindo pegar a linha de raciocínio que Lacan está apresentando para nós? Dá um feedback para mim aí, por favor. Não, tá assim, eu acho que depois eu até ia falar para o senhor dar um exemplo, então vou esperar os exemplos que aí vai dar uma clareada melhor. Mas tá fluindo. Joia, quando eu falar agora sobre metáfora e metonímia, mostraremos alguns exemplos para poder facilitar para a gente, ok? A ideia é essa. Vamos lá então, para o nosso próximo slide aqui. Metáfora e metonímia. Lacan vai trabalhar muito sobre isso. Ele vai dizer que essas estruturas linguísticas aplicadas à psicanálise, elas podem revelar o sujeito do inconsciente. Ele vai mostrar como que isso se revela nos traumas neuróticos, nas histerias, ok? Vamos lá então. Metáfora e metonímia. Lacan, ele considerava que os processos linguísticos, metáfora e metonímia, desempenham um papel crucial na constituição do inconsciente, na formação dos sintomas e no comportamento do sujeito. Metáfora e metonímia, ele vai pegar um pouco mais ali de Roman Jacobson, que também é um linguista, que vai trabalhar um pouco sobre isso. Ele importa essa teoria e vai aplicar agora a psicanálise. Então, para ele, essas formas linguísticas
desempenham um papel crucial na constituição do inconsciente, na formação de sintomas e do comportamento do sujeito. Tais processos não são apenas figuras de linguagem ou mecanismos retóricos, são modos pelos quais o desejo se articula e o inconsciente se estrutura. Ah, não é porque eu acostumei falar assim. Não, tem algo mais. Ele revela o teu inconsciente. Não é apenas um recurso retórico, mas ele revela mais do que isso. Assim, Lacan propôs que a metáfora e a metonímia funcionam como mecanismos fundamentais para compreender a linguagem do inconsciente. Então, quando usamos esses recursos linguísticos da metáfora e da metonímia, vou explicar daqui um pouco o que é. Lacan fala, olha, isso não é apenas um recurso retórico. Isso revela mais do que você imagina. Isso revela o sujeito do inconsciente. Quando há o sintoma, ele vem numa estruturação ou metafórica ou metonímica. E quando nós estamos analisando na clínica, nós vamos perceber isso. Na linguística, por exemplo, esses processos são fundamentais na comunicação humana, pois eles permitem ao sujeito articular pensamentos complexos e expressar sentimentos que, de outra forma, seriam difíceis de comunicar diretamente. Então, nós, no nosso dia a dia, quando usamos a linguística, nós usamos esses recursos periodicamente. Desse modo, o discurso do sujeito percebe-se como os significantes se articulam. Então, quando o sujeito está articulando, conversando, e ele usa recursos da metáfora e da metonímia, nós podemos perceber como que é estruturado o seu inconsciente. O tipo de sintoma que se manifesta, o tipo de neurose, histeria que se apresenta, também faz parte dessa estruturação. O centro desse argumento é que o inconsciente, ele opera por meio de significantes. Olha só, o inconsciente, ele opera por meios de significantes. Ele se manifesta como tal, que se articulam em uma cadeia metonímica e metafórica, criando sentidos e deslocamentos ao longo do discurso do sujeito. Você está conversando com alguém, você está ouvindo alguém, essa pessoa está comunicando, está falando do que está acontecendo com a sua vida, e certamente ela vai usar muitos desses recursos da metáfora e da metonímia, que nada mais são do que uma estrutura linguística que tem um conteúdo inconsciente para tentar driblar os recalques. E quando eu estou conversando dessa maneira, eu vou perceber esses deslocamentos, essas condensações, né, que o sujeito está articulando. Então, eu vou pescar, eu vou mineirar isso para poder, então, encontrar ali e saber qual é o problema, o que está acontecendo com aquele analisando. Vamos lá, então. Na teoria das funções da linguagem, de Ruhmann e Jacobson, metáfora e metonímia são fundamentais na comunicação linguística. Por exemplo, a metáfora, ela opera por substituição, condensando os significantes em torno de um núcleo simbólico. Por exemplo, ele é um cara de pau. Então a pessoa fala assim, olha, em vez de falar assim, ele é um mau caráter, né, ele não vale nada, ele usa uma metáfora. Ele é um cara de pau. O que pau tem a ver com caráter? Não tem. Você percebeu que é um distanciamento na metáfora? Não há uma aproximação, mas, pelo contexto, né, cultural nosso, nós conseguimos entender o que significa aquela expressão. Ao entorno dela, há um núcleo simbólico. O cara de pau é mau caráter. Na metonímia, ela já trabalha com o deslocamento, com a contiguidade. Ou seja, ela trabalha por associação de proximidade, mantendo o desejo em constante movimento. Há uma aproximação, a metáfora tem um distanciamento, a metonímia é mais próxima, mas há um deslocamento. Por exemplo,
Nossa, estava muito quente hoje. Bebi uma garrafa d'água. Não existe garrafa d'água, mas eu entendi que eu bebi a água daquela garrafa. Tinha uma garrafa com água e eu a bebi. Então, a simbologia ali ela é mais próxima. No caso da metáfora, há uma condensação, ou seja, um conteúdo que foi condensado para exprimir um sentido simbólico. Em vez de falar mau caráter, fala cara de pau. Na metonímia, já trabalha com o deslocamento, a ideia de contiguidade, de movimento que não se para. E essa ideia, né, que vai aplicar-se na clínica. Você vai perceber ali uma estrutura metafórica no trauma, ou então uma estrutura metonímica, ou ambas em movimento no psiquismo daquela pessoa. Lacan, ele se apropriou dessas ideias que a Jacobson trouxe as suas interpretações desta lógica linguística e ele a importou para a psicanálise, dizendo que o significante ele não é fixo como o significado, mas ele está constantemente deslocado. A ideia de deslocado e de condensado, como eu falei para vocês na aula passada, está relacionado muito àquilo que Sigmund Freud falou sobre a interpretação dos sonhos ou a decifração dos sonhos. Porque os sonhos, eles não se manifestam como reais. Ah, eu sonhei, eu tenho um desejo escondido por alguém. E no sonho, eu sonhei que essa pessoa, ou então com a rua da pessoa, e aconteceu isso, aquilo, outro. Ou seja, é algo confuso, porque é a forma que o inconsciente encontrou de burlar a barreira do recalque e trazer à tona aquela mensagem, aquele conteúdo, a qual talvez eu mesmo, conscientemente, nem havia percebido. Essa é a ideia, por isso que usamos a palavra deslocado. Não é real, perdão, vamos falar real em Lacan, não, que ficou complicado. Não é um unicórnio o significado final, né? Não a rua, tem algo a mais. Tem um desejo velado, oculto ali, que eu preciso decifrar para poder entender. É por isso que eu uso o termo deslocado ou condensado, para poder o inconsciente trazer à tona aquilo que o consciente não deixaria, não aceitaria. Vamos lá então trabalhar sobre metáfora. Vimos o que significa metáfora e metonímia, segundo Roman e Jacobson, e como que Lacan se apropria desses termos. Agora vamos tentar entender como que isso se aplica na psicanálise e, obviamente, numa clínica, numa análise, ok? Bom, a metáfora, ela tem um papel crucial na formação dos sintomas. Ou seja, os sintomas que um paciente traz, estamos aqui trabalhando sobre o neurótico, de forma primaz, obviamente, não que a psicose não possa fazer parte aqui também, nem a perversão, mas o sujeito que sofre, né? Então, se ele sofreu, ele vem para a clínica, ele traz um sintoma. Para Lacan, o sintoma é um processo metafórico, uma substituição de algo que foi recalcado. O paciente, ele vai chegar na tua clínica com uma contratura, com uma dor muito forte no pescoço, uma dor muscular que ele não aguenta. Esse é um sintoma, mas não é o verdadeiro significado ou significação. Na verdade, aquele sintoma, ele é um sintoma deslocado, condensado, cifrado, metaforizado, que nós temos que decodificar. Freud disse que o sintoma é como uma formação de compromisso entre o desejo inconsciente, pulsão do id e a censura do superego. Lembra lá quando você estudou sobre a segunda tópica, onde fala sobre id, ego e superego? O ego, ele tem que administrar as tensões entre as pulsões do id e o juízo proibitivo do superego. Então, o que acontece quando o sintoma aparece? Na verdade, houve uma formação de compromisso, houve um acordo
em que o ego permitiu vir à consciência aquele sintoma. Aquele sintoma veio cifrado, veio decodificado. E nós temos que ir ali, veio codificado, melhor dizendo, e nós temos que decodificar esse sintoma. Tentar entender, então, qual o que está por trás, qual é o desejo pulsional que está por trás daquela dor. Essa é a ideia. Lacan expande a ideia de Freud, propondo que o sintoma ele é o produto de uma operação metafórica do inconsciente. Ou seja, o inconsciente, ele se comunicou ao consciente de forma metafórica. Ele condensou aquele conteúdo. Ele mudou aquele conteúdo. Ele trouxe uma mudança naquele conteúdo, para que ele pudesse sair para o consciente, para que ele pudesse passar a barreira do recalque. Essa é a ideia. O sujeito substitui um significante reprimido por outro, que surge na forma de um sintoma. Então, o sujeito do inconsciente, isso lembra sempre, é algo inconsciente, ele vai trazer à tona esse sintoma que ele está cifrado, codificado, e então, na verdade, eu falo assim, olha, você está com a dor muscular, toma um Dorflex. Eu, como psicanalista, não posso falar isso. Por quê? Aquilo é um código. Houve um acordo entre as instâncias psíquicas para que se manifestasse aquilo. Cabe a mim, cabe a você agora o quê? Interpretar isso, decodificar isso. Ah, você está com uma dor muscular. Não, isso aqui não é psicanálise, isso aqui vai no postinho da sua cidade e toma lá um relaxante muscular. Não, aquilo mesmo que seja orgânico, ele não tem uma causa orgânica. Ele se manifestou no soma, na carne, mas é algo psíquico e nós temos que decodificar, porque ele está metaforizado. Essa é a ideia da metáfora. Exemplo, um caso de histeria, por exemplo, o sujeito desenvolve um sintoma físico, uma paralisia, uma contratura, uma dor muscular, uma paralisia num dos membros superiores ou inferiores. Este não tem explicação orgânica. Você vai no médico, faz uma ressonância, tira um raio-x, o médico fala, olha, eu não encontrei nada aqui nos exames, não tem nada. Fala, mas eu estou sentindo. Doutor, eu sinto, dói demais. Ele fala, olha, eu já olhei os exames, não tem nada aqui, tem nada. Mas está doendo na tua carne, não é verdade? Essa paralisia, ela seria uma metáfora de algo que foi recalcado, que você jogou para o inconsciente, que era proibido, e que encontra uma expressão através do corpo. Talvez você queria xingar aquela pessoa que brigou com você, que te ofendeu, e você guardou aquilo. Foi para o inconsciente. Ele volta como sintoma. Talvez você queria, numa tara sexual, ter relação com aquela pessoa, mas é proibido, você é casado, você é casada. Você joga para o inconsciente, aquilo se manifesta posteriori como sintoma. Esse sintoma que se manifesta é metaforizado. É uma metáfora daquilo que verdadeiramente você deseja. Essa é a ideia. Assim, esse sintoma é um significante, não é verdade? Porque ele é todo teu, que substitui o significante recalcado. Não é verdade? Ele foi como algo proibido para o inconsciente. Não, não, Deus, não posso pensar nisso. Isso é proibido. Eu não posso fazer isso, não, eu vou matar. Mas agora ele vai se manifestar, passando pela barreira do recalque, numa outra estrutura significante, funcionando como uma metáfora inconsciente. No processo de interpretação dos sonhos, por exemplo, estes são metáforas e de desejos inconscientes que foram deslocados, condensados, para transpor a barreira do recalque, revelando os desejos reprimidos do sujeito. Então, olha que interessante isso. Então, quando eu lembro de um sonho, eu sonhei, né, com meu bisavô e com o meu irmão mais velho, com o meu vizinho, com a minha vizinha, e estava brincando de amarelinha na rua.
Não tem, é uma coisa esquisita, doutor. Aí você vai caminhar com aquele indivíduo, conhecer a história, tentar, na associação livre, entender o que aconteceu, para que você faça as devidas associações, para que você interprete as devidas metáforas que foram manifestadas ao consciente, quer no sonho, quer no sintoma, quer na linguagem, na associação livre. Então, esse é o grande desafio, árduo do psicanalista, mas com resultados profícuos quando nós compreendemos e deciframos isso. Alguma dúvida sobre aqui a metáfora que nós apresentamos aqui agora? Vocês entenderam o que é essa metáfora na psicanálise, essa metáfora lacaniana, linguística lacaniana? É um sintoma que tem que ser interpretado, que não é o real, não se manifesta real, mas ele vem cifrado e nós temos que decifrá-lo, junto com analisando, obviamente. Então, isso é a metáfora. Essa metáfora, ela tem um núcleo simbólico que está ali representando alguma coisa e eu preciso, então, nessa caminhada, decifrar. Ou seja, o que é essa paralisia? O que ela tem de significante? Qual é o significante dessa paralisia? O que ela representa de conteúdo recalcado? Eu tenho que descobrir isso para poder trabalhar o processo do tratamento. Ok? Depois, Lacan fala sobre a metonímia e o inconsciente. A metonímia, ela está relacionada ao conteúdo condensado e deslocado também. Para Lacan, a metonímia é o processo que move o desejo de um objeto para o outro, sem jamais fixar-se em um único ponto. Enquanto que a metáfora, ela tem uma ênfase maior no conteúdo condensado, a metonímia, ela aborda mais o conteúdo deslocado. Esse deslocamento, a ideia é o seguinte: na metonímia, o desejo, ele se movimenta de um objeto para o outro. E ele não se fixa em um único ponto. Por quê? Porque, na verdade, ele não satisfaz plenamente. Eu chego em um objeto de desejo, aquilo me traz insatisfação e eu me vou para outro objeto de desejo. Lá eu também encontro a insatisfação e eu me movimento para outro objeto de desejo, para a insatisfação. Olha que interessante. Enquanto que Freud poderia perguntar assim: o que você deseja? Lacan, ele vai mais além. Ele fala assim: por que você deseja o que deseja? Há algo mais profundo nisso. E esse é o processo da metonímia, dessa linguística significante. Para Lacan, ele representa o eterno deslizamento do desejo, ou seja, o eterno movimento insaciável do desejo, que nunca é plenamente satisfeito, pois o objeto de desejo está sempre em falta. Ele chega lá, eu queria aquilo, não é aquilo que eu esperava. Aí você se frustra. Vou para outro. Que pena, não é aquilo que eu desejava. Agora eu vou encontrar o meu amor verdadeiro. Vai para um outro. Chega lá, não é. Por quê? Porque, na verdade, você nunca vai encontrar plenitude, porque o seu desejo ele é deslizante. Ele está em movimento. Ele é deslocado. O desejo nunca é um fim em si mesmo, mas um movimento contínuo de um significante para outro. A metonímia, ela opera por deslocamento, como na cadeia de significantes que se estende indefinidamente. Então, o conteúdo ele se manifesta deslocado, não realmente manifestado, mas o que é interessante, ele revela um desejo que não se fixa, mas é um desejo que vai pulando de desejo para de objeto de desejo para objeto de desejo e nunca vai se satisfazer. Lacan vai chamar lá no grafo do desejo do objeto A, ou pequeno objeto A, que veremos depois, bem no final, sobre o grafo do desejo lacaniano. O que o sujeito deseja de fato é o desejo em si, o movimento do desejo e não o objeto do desejado.
Já viu aquela pessoa que fala assim, não, quando eu ficar milionário, eu vou ter plena alegria. Aí o cara trabalha a vida toda, prospera, fica milionário. O que é que acontece? Está tomando tarja preta, porque não é feliz. Ah, se eu fizer isso, eu vou ser feliz. Ele pega e faz. Não encontra felicidade. Porque, na verdade, o seu gozo não está no objeto. Ele é deslizante. O seu gozo está no desejo em si. Na verdade, o que o faz gozar é desejar. O que nos move é o desejo. Portanto, se eu pensar em trocar de objeto com o objetivo de ser feliz plenamente, esqueça, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Exemplo da metonímia do inconsciente. Em casos de neuroses obsessivas, por exemplo, o sujeito pode deslocar o seu desejo de um objeto para outro indefinidamente, sem jamais atingir a satisfação plena. Quando alguém está numa neurose, num toque, por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo, né? E ele está numa obsessão ali. E ele vai deslocando, né, de objeto para objeto, de ação para ação, tentando trazer ali alívio ao seu sofrimento. Mas ele vai ter esse movimento indefinidamente e nunca vai atingir a satisfação plena. Na clínica, percebe-se isso em pacientes onde o significante nunca se fixa em um único ponto. Porque se fixasse seria uma metáfora e não uma metonímia. A metáfora condensa, a metonímia desloca, mas está em constante movimento. Eles repetem certos padrões de comportamento ou discurso sem nunca alcançar uma resolução definitiva. Toda sessão é o mesmo comportamento. Toda sessão é o mesmo discurso. Lembra daquele artigo de Freud? Recordar, repetir e elaborar. O indivíduo fica fixado no repetir e não consegue elaborar aquele conteúdo. É mais ou menos essa a ideia. Essa a ideia. Né? Num caso de um exemplo de uma obsessão. Na clínica, o analista precisa estar atento à forma como a metáfora e a metonímia se relacionam no discurso do sujeito. Você está ali com ele conversando, ele vai falando, você vai perceber às vezes um padrão de repetição, você vai perceber às vezes um padrão de deslocamento de desejo, e você percebe ali o quê? Os significantes, na metáfora significante, na metonímia significante. A metáfora pode interromper o fluxo metonímico, criando uma espécie de condensação simbólica que se manifesta em forma de sintomas, lapsos na fala, sonhos e atos falhos. Fala, eu tenho tido o mesmo sonho. Não, um sonho recorrente. Fala, opa, olha aí uma estrutura metáfora significante. Vamos desvendar esse processo. A metonímia, por sua vez, ela é responsável pela continuidade do desejo, que se desloca de significante em significante, nunca se fixando em um único objeto. Fala, eu já estou no meu 15º casamento, é o Fábio Júnior da São Silvestre, né? E eu não encontrei ainda a minha alma gêmea, e eu acho que esse também não é. Nunca vai encontrar a criatura. Por quê? Porque o desejo é deslizante. Não há uma plenitude para essa vida, não. Final. Isso é um quadro metonímico de significantes. Vamos dar aqui 2 exemplos para poder ficar um pouco mais claro para nós. Primeiro exemplo. Por exemplo, numa neurose obsessiva. A pessoa tem um toque. O paciente desenvolveu fobia por contaminação. Já viu pessoas assim? Ele lava as mãos compulsivamente. O medo de contaminação desse sujeito é, na verdade, uma metáfora para outro conteúdo reprimido, outro conteúdo psíquico reprimido, relacionado ao medo de ser contaminado por certos pensamentos ou desejos sexuais inconscientes. A metáfora cria uma relação simbólica entre o medo consciente e o desejo reprimido, permitindo que o desejo se expresse de uma forma disfarçada. Por exemplo,
Vou dar alguns exemplos aqui. Geralmente, adolescentes que estão entrando na puberdade, vez por outra você vê um adolescente que desenvolve um toque. Ela começa a lavar a mão compulsivamente, compulsivamente. Ou então ela começa a retaliar o corpo. Talvez você já ouviu casos assim. Geralmente acontece muito em adolescentes. Por quê? Porque na adolescência a puberdade está surgindo, ela está eclodindo, ou seja, aquela fase de latência onde a sexualidade estava ali sublimada por tarefas, por esporte, por estudo, ela agora aflora muito forte na adolescência. A menina com a menstruação, o menino volta à masturbação com mais intensidade. E como, dependendo do contexto cultural, familiar, com as repressões do superego, aquilo é doloroso para o psiquismo da pessoa. Esse adolescente, com medo de contaminação, ou seja, não querendo que os seus desejos sexuais sejam manifestados ou aflorados, ele substitui essa pulsão sexual pela obsessão de lavar a mão compulsivamente. Então, qual é a ideia dele? Psicologicamente, psiquicamente, ele está tentando tirar a sujeira dos pensamentos sexuais, das pulsões sexuais do seu corpo puberbo, que está ali surgindo. Essa é a ideia. Ou então, aquele adolescente que se corta, ele não está aceitando, por exemplo, uma homossexualidade. Por quê? Porque aquilo é imundo. Ele aprendeu que aquilo é imundo para a cultura, para a religião dele, para a sociedade dele. E agora ele não quer aquele corpo que deseja sempre um igual, um homo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai obsessivamente cortar-se, retalhar-se, numa tentativa de poder purificar daquela contaminação. Aí ele chega na clínica, ele está ali com toque, hora de limpeza, hora de conferir se está fechado, está desligada a tomada, ou então ele está ali com o corpo retalhado. Então, o analista, ele vai ali de forma, com muita paciência, entender o contexto e levá-lo a esse analisando, a desvendar o seu inconsciente, para a partir de então orientá-lo nessa dor que ele está sentindo, ok? Na verdade, a compulsão pela limpeza, a obsessão, o corte, na verdade, são sinais cifrados, metaforizados, do verdadeiro trauma que se encontra dentro do psiquismo daquela pessoa. Ok? Um outro exemplo. A paciente, ela relata na clínica uma série de relacionamentos fracassados, onde se encontrava constantemente insatisfeita. Vários parceiros tentando preencher um vazio que não se resolvia. Aqui, o desejo estava operando de maneira metonímica. Em vez de fixar-se em um objeto específico, o desejo continuava a se deslocar de um parceiro para o outro, sempre insatisfeita. Na análise, descobre que o verdadeiro objeto do desejo da paciente não são os parceiros, mas uma idealização de amor e completude que nunca poderia ser realizada. Por isso, o movimento constante de significante para significante. Já viu as pessoas assim? Falar, amiga, separei de novo. Não era, não, muitos defeitos que ele tinha, mas eu já estou flertando com outro, eu acho que agora vai dar certo, ele me preenche, ele me completa. Na verdade, essa pessoa, né, ela está ali numa cadeia metonímica de significantes, ela está em um desejo deslizante, ela está não tentando encontrar uma plenitude, mas ela está procurando prazer no desejo, é o desejo pelo desejo. E ela nunca vai encontrar, sempre vai caminhar deslocadamente, mudando de parceira para parceiro. Qual é o problema dela? É que ela idealizou um amor, um eu, que é irreal. E agora ela projeta isso em todos os seus relacionamentos. A ajuda seria o quê? Mostrar que o desejo
é estruturado pela falta e que o objeto de desejo nunca é plenamente realizável. Fala assim, minha filha, fica satisfeito com o feinho, né? Não é que você vai encontrar o bonitinho que vai melhorar, não. Isso vai tentar trazer para ela a realidade, o mundo real, o eu real, para poder trazer um pouco de paz, não de plenitude, mas de paz, em meio a toda essa angústia da sua alma que procura deslocadamente, desejantemente, aí movimentos que nunca trarão paz para a sua vida, ok? Nós vamos dar uma paradinha aqui, eu quero ouvir vocês agora com relação a isso aí na clínica, né? Eu quero ouvir opiniões, perguntas da parte de vocês. Fiquem à vontade para para poder ver se vocês conseguirem entender isso na prática, né? Você percebe o quê? Que Lacan ele está usando a linguística para tratar desses transtornos que se manifestam na clínica. Na verdade, o que ele está falando? Está fazendo? Ele está pegando aquilo que Freud desenvolveu e está usando uma outra estrutura. Nesse caso aqui, usando a estruturação linguística, dizendo que o inconsciente ele é estruturado como a linguagem. Essa forma de linguagem, de comunicação com o outro, ela vai trazer metáforas e metonímias. Metáfora se fixa no objeto, metonímia se desloca de objeto para objeto. Lembrando que serão sintomas. Eles não são o verdadeiro problema. E cabe a nós, juntamente com o analisando, descobrir a verdadeira fonte do sujeito do significante para poder, então, ajudar essa pessoa a caminhar sem esses sintomas e essas dores da alma. Vamos lá? Fala comigo aí. Pergunta, falou, entendi nada, entendi tudo, eu quero perguntar. Fala para mim aí. Fala, Tati. Boa noite. Boa É, noite. então, para Lacan, a metáfora é sempre, é, vai ser sempre algum sintoma físico e sonho. É isso. Eu entendi, E isso, ver se eu um entendi sintoma, certo. um sintoma físico, uma história ou uma situação que sempre fixa numa repetição. Lembra do artigo de Freud? Recordar, repetir e elaborar. Ou seja, ela repete sempre, mas nunca elabora. Ou seja, ela não dá o passo à frente. Então, é todo tipo de comunicação. O corpo comunica, a linguagem comunica, e se você percebe algumas fixações ali, fala, opa, tem aqui uma metáfora significante, uma fixação, eu preciso saber por que ele repete sempre o nome da mãe, que ele sempre fala o nome do pai, que ele sempre repete esse problema. Então, há um ponto ali. Se há um ponto ali nevrálgico, se há uma... na aula que nós vimos, me fugiu de novo aqui da cabeça, uma resistência ali a um trauma. Então ali está fixado, então ali é uma metáfora. Porém, se há uma pessoa que vai manifestar uma insatisfação constante e um deslocamento de desejo, semana passada não gostei, fui para outra, não gostei. Ou você percebe ali uma metonímia significante. Essa pessoa está nessa estrutura. Ela está tentando encontrar algo pleno. E, na verdade, ela está apenas tendo gozo no desejo por desejar. Porque nunca vai encontrar a plenitude. Nunca vai encontrar. Esse pequeno A, que Lacan, nós vamos explicar mais na frente, esse pequeno A, ele é inalcançável. É o que nos move, porque o desejo é o que nos move, mas será inalcançável. Para essa pessoa, qual que é a solução? Calma. A vida é assim mesmo. Você idealizou um eu que não é real. O real é isso. Tenha paz. Essa é a ideia que ele quer trazer para essa pessoa. Tá certo? Essa é a ideia. O Mais toque, alguém? então, Pois não, pode falar, Tati. o toque, então, O é toque é, metáfora? o toque é uma neurose, faz parte da neurose, Sim. e ele é um transtorno obsessivo compulsivo. Ele é uma metáfora significante. Há uma fixação ali. E, A pergunta é por que e está fixo naquilo? O que aquele objeto fixo significa inconscientemente? Lavar a mão é um símbolo. Trancar a porta
conferir se o ferro foi desligado 500 vezes, é um símbolo. O que está por trás? Qual que é o verdadeiro problema dele? Esse é o nosso desafio. Eu anotei aqui. Pode falar. A compulsão por compra também, por comprar somente uma coisa. Se Sei é lá, um uma, tênis, ou só se é uma, bolsa, ou isso, se é uma coisa só, é uma metáfora. Se são coisas variadas, é uma variados. metonímia numa busca Entendi. desejante, Uma hora que nunca se completa. é um tênis, uma hora que é um tênis, é uma bolsa, é uma. Isso, né? Vamos imaginar Entendi. que alguém tem uma fixação aí para comprar bolsa, só bolsa. Talvez quando criança ela quis e não pôde comprar, a mãe não pôde dar, ou então ela queria na adolescência e todas as amiguinhas ela tinha, ela não tinha. Aí agora ela tem um trauma e ela fixou naquilo agora, só quer comprar bolsa. Até agora eu posso, tenho 50 mil bolsas, né? Ela está usando uma metáfora significante. Ela está expressando uma dor que ela teve, que fixou na alma dela. Mas aí, quando ela varia os objetos, o desejo é a compra. Então, vira metonímia. Vira metonímia. Então é Eu uma ia busca perguntar desejante. exatamente isso. Então é uma busca desejante. Ela vai tentar encontrar o pleno gozo nessas coisas. Então, deslizou aí e ficou, então, só no desejo da compra, né? Então, tem essa diferença. Exatamente. Não é o objeto em si, mas é o Entendi. gozo por comprar. É o gozo por Então, comprar. e no sentido de quando o sintoma é físico, tipo, a pessoa fixa, eu sinto muita dor na coluna e tal, tal, mas aí cada dia cada sessão ela sai, hoje, dor de cabeça, dor no braço, hoje eu tô com dor na perna, não sei o quê. Então, a fixação é somente pela dor, então aí já vira uma metonímia, no caso, é uma pessoa que Pode, sente ou não, assim, no dependendo da caso, situação. no caso onde ela manifesta esses sintomas em várias partes, não uma parte fixada, está mais para a metonímia. Tem que tentar descobrir, né, qual que é a pulsão desejante dela, que está manifestando cifrada, e tem que ser decifrada. É porque tem gente que, sei lá, às vezes a gente conversa e tudo, a pessoa, cada dia ela tá sentindo uma coisa. Você tá conversando ali com ela e parece que para ela se sentir importante ali naquele meio, para a pessoa dar mais importância para ela, nossa, hoje eu passei tão mal, nossa, hoje, nossa, essa semana eu dei uma infecção de urina, nossa, essa semana eu tô até com dor no cabelo. Então, Isso. assim, parece que a pessoa tem uma carência, parece que se ela falar assim com você, você fala, nossa, mesmo, então, me fala o que aconteceu. Então, aí já é o caso nessa situação, aí eu vou considerar metonímia, assim, no A caso. menos que tenha uma causa orgânica, ela foi no médico e constatou uma enfermidade, a menos que isso aconteça, ela pode estar usando a doença como um benefício secundário da doença, como nós já estudamos. Onde Entendi, estar doente traz um benefício de ser vista, de ser visto. Isso pode hum, acontecer, entendeu? Mas, entendi. fala, não, eu fui no médico, o médico constatou uma enfermidade, um problema orgânico, tem que tomar remédio para poder repor o hormônio, aquela coisa toda, tudo bem. Mas se não encontrou nada, então ela pode estar apenas se beneficiando. Há um benefício secundário de permanecer como está. É porque, Mas assim, quando a aquilo, gente. mas sempre lembrando, tudo é simbolizado. Por que Sim. que ela quer ser vista? O que que aconteceu? Ela nunca foi vista, ela tem trauma de ser sempre rejeitada, ela encontrou na enfermidade um benefício secundário. Então, são várias possibilidades onde o analista vai perceber e vai tentar, junto com o analisando, conhecendo a história dele, para chegar a uma conclusão sobre isso. Josiane, Ellen, querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Como é que tá Eu, aí? eu quero fazer mais uma pergunta. Pode fazer, Tati. É, então, no caso da metáfora em relação ao físico, é quando não tem nada ali, por exemplo, eu tenho uma dor no joelho, uma dor no joelho, dor no joelho, já procurei, já me virei de cabeça para baixo, não tem nada. Então, é uma metáfora. É uma metáfora significante. Por exemplo, Sim, eu tenho uma dor no meu joelho, mas é porque eu operei do menisco e eu tenho ali um problema físico de fato, né? sim. Não é um problema psíquico, é físico, é real. Mas a pessoa foi no médico, fez exame, fez ressonância, não encontrou nada. Então, é algo psicológico, que tem ali uma forma do inconsciente que ele encontrou de burlar a barreira do recalque, vir à consciência de forma cifrada e condensada.
depois que nós vimos essa apropriação de Lacan, né, da linguística de Ferdinand Saussure e Roman Jakobson, pegando, né, esses termos que eles usaram e aplicando de uma forma peculiar à psicanálise, né, entendendo essa ideia de que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem, então ele dá essas interpretações desses termos, né? Nós estamos caminhando nesse sujeito, lembrando que esse sujeito ele está desenvolvendo, é um indivíduo que está formando aí o seu inconsciente. Quando isso acontece, a gente vai perceber o quê? Que, obviamente, uma criança, ela não consegue metaforizar e nem trazer a metonímia. Por quê? A metáfora e a metonímia são formas de romper a barreira do recalque. E uma criança não tem barreira do recalque ainda. Ela é id puro, né? Ela é pulsão pura. Ela não tem esses freios ainda. Você vai perceber que quando ela vai constituindo, né, o seu desenvolvimento psicossexual, é que vai se formando essas estruturas ao longo da sua vida, entendeu? Então, ou seja, uma criança, ela não consegue ter metáfora, né, e nem metonímia ainda. Ela vai desenvolver isso ainda, né? Eu gosto muito de ver, de vez em quando, os vídeos na internet, os ditos populares, né? Onde a fumaça, pergunta para a criança, né? E como ela não tem a compreensão da metáfora ainda, né? Ela tenta racionalizar a completar aquela frase. Por quê? Porque ainda não houve um desenvolvimento do seu psiquismo completo para poder cifrar algumas coisas que não poderiam ser faladas, ditas e pensadas, tá certo? Bom, nesse ser que está em desenvolvimento, há uma outra categoria que Lacan vai trabalhar, que é chamado de processo de alienação e separação. Lembra que esse sujeito está sendo construído, né? Ele está sendo constituído como ser, as tópicas estão desenvolvendo na sua vida, tá certo? E Lacan, ele então criou esses termos da sua teoria, falando sobre o processo de alienação e separação. Alienação. Só existimos quando nos submetemos ao significante do outro. O que significa isso? Bom, obviamente, como eu falei, nós somos inseridos no mundo e esse mundo já tem tudo já pré-estabelecido. Já tem os signos decifrados, a maioria deles pelo menos, todos eles possuem o seu significado, que levarão a uma significação. O mundo está pronto. E quando eu chego nesse mundo, eu preciso então me submeter às normas desse mundo. Quem fará isso? Ele é chamado de grande outro. Esse grande outro é aquele que vai me instruir, que vai me orientar, que vai me falar os nomes dados, os significantes dados a essas coisas, os significados dessas coisas. Ou seja, é um outro significante que vai colocar sobre mim, não é verdade? A sua dimensão, e eu me submeto a esse grande outro. Esse grande outro pode ser a minha mãe, que geralmente é o primeiro grande outro da criança, do indivíduo, pode ser o meu pai, os meus parentes, o mundo, a sociedade. Então essa dimensão do grande outro, ela vai impor a mim as normas desse jogo da vida, e eu, obviamente, me submeterei a essas instruções e a essas inscrições na minha vida. Tanto é que a gente pode entender que a linguagem é a primeira castração, porque ela tira de nós essa liberdade virgem, digamos assim, e vai impor normas já pré-estabelecidas. Quando eu nasço, eu não tenho nada. Eu nasço vazio de compreensão. Porém, o grande outro, ele já existe. E ele tem significado para tudo. Ele consegue me explicar tudo. Os pais são os primeiros representantes desse grande outro, que pode ser uma pessoa ou uma estrutura. Mas tem algo de arbitrário desse grande outro. Eu não questiono, eu apenas obedeço. Está tudo pronto. Já está tudo estabelecido. Não existe um motivo para o significado das coisas. Elas simplesmente são. Por exemplo,
Alguém aqui já questionou por que a aeronáutica se chama aeronáutica? Porque, sendo que náutica é de navio? Não, por quê? Porque aprendemos que aeronáutica é aeronáutica. Mas nunca pensamos assim, gente, mas a aeronáutica é avião, náutico é de navio. O que tem uma coisa a ver com a outra? Por que colocar esse nome? Raramente questionamos. Simplesmente nos submetemos às instruções, às orientações, às ordenanças desse grande outro. Sendo assim, podemos dizer que esse grande outro, de uma certa forma, ele é arbitrário. É porque é. Sabe aquela fase dos porquês do seu menino? Você quase fica doido. Por quê? Por que é assim? Por que tem esse nome? Porque ele quer saber tudo. E nós falamos, cala a boca, menino, é assim porque é assim, fica e pronto. Ou seja, há uma arbitrariedade desse grande outro, que ele já está tudo imposto, está tudo normatizado, e cabe a mim me submeter às normas desse grande outro. A criança, então, começa a questionar esses significados arbitrários, mas ela tem que submeter a eles. Então, dizemos que a criança, ela está alienada ao grande outro. Ela está submetida ao grande outro. Ela está atrelada a ele. Ela obedece essas normas. Ela não tem como questionar por quê. Ela nasceu vazia. E agora o grande outro está o quê? Enchendo esse indivíduo, esse sujeito, com as normas desse mundo. Depois do processo de alienação, essa criança vai crescendo, aí tornando-se um indivíduo próprio, um sujeito, e aparece agora a separação. Quando a falta de sentido do grande outro se junta à falta de sentido do bebê, aí nós temos um ponto em comum. Então, há um vazio antes. Ou seja, você pergunta, o grande outro não responde ao vazio que você tem, e você começa a perceber que esse grande outro tem limites, que ele tem uma falta. E quando eu percebo essa falta no grande outro, eu me percebo como objeto para esse outro. E é nesse momento que eu começo a me construir. Há aquela idealização, aquela alienação ao papai que sabe tudo, a mamãe que sabe tudo. De repente eu faço uma pergunta, ele não consegue responder, ela não consegue responder, ela gagueja, não há uma explicação plausível, há um vazio do grande outro que também se encontra com o meu vazio, e eu começo a perceber que é necessário agora uma separação desse grande outro, para que eu possa me construir como um indivíduo. Assim, todos os nossos traumas existentes, eles existem porque o grande outro deixou a sua marca em mim, com seus significados arbitrários. Quando eu questionei, ele simplesmente disse: é porque é, e obedeça. Não faça assim, faça assado. E eu aprendi assim. E agora, essas arbitrariedades criaram traumas em mim. Por quê? Porque foram significantes impostos a mim. E agora eu preciso dessa separação para me constituir como sujeito. Obviamente, eu levo isso para a minha vida toda. Isso gera e transforma-se em alguns traumas para a minha vida. E na análise é fundamental identificar e isolar os significantes primordiais, ou seja, isolar as marcas que o grande outro deixou em nós. De repente, um dia eu estava lá na minha família, né? E eu aprendi uma palavra na escola que às vezes eu nem sabia o significado dela direito e falei, ô bosta, na mesa. Aí o seu pai ou sua mãe deu um tapa na sua boca. Não faça isso. Isso é palavrão. Mas às vezes nem eu sabia o significado daquilo direito. E aquilo foi uma arbitrariedade. Aquilo gerou um trauma. Porque aquela interdição,
arbitrária, radical, me feriu, me machucou, me doeu a alma. Aí eu cresço como um adulto e aquela lembrança que não se lembra mais, mas fica apenas o sintoma com o afeto, gera esse adulto um pouco frustrado, um pouco triste por conta disso. E eu não sei o porquê. Então, na análise, eu então vou fazer o quê? Eu vou tentar o quê? Isolar esses significantes primordiais, os primeiros que vieram à tona, como que eu aprendi, como que eles se manifestaram, os traumas que eles geraram em mim, né? A dor que ele gerou em mim, e que ainda traz alguns sintomas no meu presente. Eu separo isso, essas dores primordiais, e então eu vou tentando tratar, curar essas feridas da alma e ressignificá-las para o meu cotidiano. Então há um primeiro processo de alienação, onde eu estou alienado e submetido ao grande outro, e depois, quando eu percebo que o grande outro tem uma falta, ele não responde tudo, e se encontra com a minha falta, eu começo a me construir, a me constituir como sujeito distinto. Mas na clínica, eu percebo que há dores, traumas, desses significantes impostos arbitrariamente em mim, e que eu levei por toda a minha vida. Talvez há filhos que não perdoam a sua mãe, que elas eram duras demais, ou que não perdoam o seu pai porque eles eram duros demais. Esses traumas ficaram fixados na sua alma. Então, na clínica, se trata sobre isso. De que maneira? Voltando, rememorando, para poder encontrar os significantes primordiais, como eles foram impostos a mim, e como agora eu preciso ressignificá-los na minha vida para poder curar ali a dor da alma, ok? Então essa é a teoria lacaniana do processo de alienação e de separação. Então eu sou alienado no começo da minha vida ao grande outro, que pode ser uma pessoa ou pessoas ou estrutura, e depois eu me separo dessa estrutura, tendo as minhas próprias ideias, os meus próprios conceitos, que vão se formando no decurso da minha vida. Mas há traumas que ficaram, dos significantes primordiais. E eu preciso, às vezes, na clínica, perceber essa pessoa com esses traumas, revisitá-los, criar uma catarse da dor e ressignificar, então, a partir de então. Essa é a segunda teoria que nós vimos hoje. Ela é rápida, mas ela é importante. E a terceira delas é o chamado estádio do espelho. É estádio mesmo, que é o estado, né? Essa teoria, que também faz parte da constituição do sujeito, os primeiros meses de vida, que Lacan entende, ela visa responder a seguinte pergunta: como se dá a passagem do autoerotismo para o narcisismo? Nós já vimos essa matéria, vou lembrar aqui agora. O autoerotismo é a primeira fase desse indivíduo, onde ele vê o mundo como ele. Para ele, esse indivíduo, tudo é ele. O peito da mãe é ele que se autonutre, é ele que se autossatisfaz, no afago da mãe tocando a pele dele, acariciando ele, é como se fosse ele próprio. Ou seja, todo gozo, todo desejo libidinal está nele mesmo e ele se autossatisfaz. Obviamente, ele vai crescendo e ele vai perceber em um certo momento que não é ele, mas ele vê a mãe como uma extensão dele, que quando ele chama, ela obedece para satisfazer os seus desejos. Esse é o narcisismo primário. Depois ele chama a mãe não atende, ele se frustra, porque ele percebe que há algo além dele no mundo, e ele agora tem que chamar a atenção da mãe para poder ter o leite, então entra no narcisismo secundário. A pergunta é, quando que essa criança sai do autoerotismo para o narcisismo? Quando ela descobre que ela não é a única no universo, mas que há outro além dela.
Então, Jacques Lacan, ele pega a teoria de um médico e psicólogo político e filósofo chamado Henri Vallon, que desenvolveu essa teoria dizendo que a criança, que o bebê, entre o 6º e o 10º mês, ele tem uma consciência que o outro, no espelho, é ele mesmo. Enquanto não chega esse período, ele não tem consciência disso. Mas chega a hora que ele vai olhar para o espelho e vai perceber que aquela imagem que está refletida no espelho é ele mesmo. E quando ele percebe que aquela imagem refletida no espelho é ele mesmo, há um júbilo inconsciente. Ele então transiciona para o narcisismo. Lembra da filosofia de Narciso? Que Narciso foi amaldiçoado para não poder olhar. Ele era muito bonito, e no dia que ele se olhasse seria a sua ruína. Ele então um dia olha a sua imagem no lago e ele o deseja e ele mergulha e morre. Essa é a ideia. Ou seja, quando eu me vejo no espelho, vejo aquela imagem, que eu sou eu mesmo, completo, há um gozo, há um júbilo, e então transiciono do autoerotismo para o narcisismo. Eu sou um ser completo, um pouco defeituoso aqui, acolá, não anda ainda, tem dificuldades, limitações, mas eu sou esse ser. E eu vou transicionar, então, desse estado de autoerotismo para um estado de narcisismo. Eu me vejo como um ser completo, distinto do outro, que é a minha mãe, ou meu pai, ou meu cuidador primário, e então eu agora estou amadurecendo psiquicamente no meu desenvolvimento psicossexual. É nesse estágio que a criança descobre o fenômeno da identificação. O bebê, ele vê a imagem inteira e ele quer ser como ela. Esse processo de identificação continua pela vida toda, quando eu vejo no outro o que eu quero ser. Ele olha para o espelho e fala assim: que bonito, que completo, eu quero ser ele. Depois ele percebe que ele é ele mesmo. E esse processo, que é chamado processo de identificação, ele vai continuar pela minha vida toda. E eu preciso ter a maturidade para isso. Por quê? Senão vira uma patologia. Porque muitas vezes eu olho para o outro e falo assim: eu queria ser como ele. E eu nunca estou satisfeito comigo mesmo. Esse processo de identificação ocorre, por exemplo, no filho que quer ser igual ao pai, ou o aluno que quer ser igual ao professor. É uma identificação aqui, nesse caso, saudável, onde nós queremos ser como estes. Então, esse é um processo de desenvolvimento natural e salutar. Essa imagem no espelho, segundo Lacan, ela pode ser chamada de imago, que é um termo que Freud usa. A forma como eu vejo meu pai e a minha mãe é a percepção do bebê dos pais. E antes que o bebê possa falar, eu sou, ele já tem um ideal de si. O que Lacan chamou de forma primordial. E nessa fase já se cria o que Freud chamou de ideal do eu. Então você percebe que o estádio do espelho é um jogo de identificações, onde aquele bebê que via o universo como ele agora transiciona para uma imagem refletida de si, e há um desejo de identificação. Ela procura a identificação com os seus pais. Quando ele cresce, vai se identificando com os pais, com os seus líderes. Mas se é patológico, ele vai sempre ter ali um ideal do eu inalcançável. Aquela pessoa que nunca vai estar satisfeita com si e sempre vendo no outro algo que ele gostaria de ser. Você vai lembrar que no nosso estudo sobre o narcisismo primário e secundário, é necessário um processo natural, porque narcisistas todos nós somos. Ou seja, todos nós gostamos de olhar no espelho e se sentir bem. Todos nós queremos ter uma beleza ideal. Agora, se torna patológico quando se torna aí um transtorno de personalidade narcisista. É aquela pessoa que ela vive só para si, só para a sua imagem, só para o seu ideal. E ela oprime todos que estão ao seu derredor, ok? Então,
é fundamental esse estágio do espelho, esse amadurecimento, onde essa criança percebe-se como um corpo distinto do outro, ele caminha para um processo de identificação com os seus cuidadores primários e com o mundo ao seu derredor, para que ele perceba e não venha a ter uma patologia de tentar criar um ideal do eu inatingível e viver a sua vida toda insatisfeito consigo e procurando sempre no outro uma completude. Você vai lembrar que no narcisismo secundário, a patologia dele é quando eu dependo extremamente do outro para me completar, enquanto não pode ser assim. Eu tenho que estar bem comigo mesmo, satisfeito comigo mesmo, não dependendo do outro para ser feliz. Esse é o narcisismo secundário sadio. O patológico é quando eu dependo sempre do outro para me completar. Isso é um problema que pode gerar uma patologia psíquica, um adoecimento psíquico. Essa forma primária de identificação, ela se cristaliza e será base para as identificações secundárias. Pais, professor, ídolos, né? Ou seja, nós não queremos ser eles, mas ser como eles. Isso é o saudável. Antes que o bebê consiga falar, ele já tem um ideal de si, o ideal do eu. A forma primordial, segundo Lacan, é esse ideal do eu, e não o eu ideal, que é inalcançável. Esse ideal do eu pode levar algumas pessoas ao perfeccionismo, trazendo sofrimento, quando ele transiciona do ideal do eu para o eu ideal. Por quê? Porque é importante que ele possa alcançar não o eu ideal, mas o eu real. Esse eu real que vai trazer bem-estar para a vida dessa pessoa. Se ele vive a vida toda na procura do eu ideal, pode gerar adoecimento psíquico e ser aquela pessoa eternamente insatisfeita, incompleta e procurando sempre no outro a completude para a sua paz e a sua alegria. Gente, olha como é complexo tudo isso, né? Como é desafiador você perceber nós, como seres em construção, não ter uma hora ou outra um trauma por conta dos acidentes de percurso da vida. Né? São raros aqueles que têm uma construção perfeita. Não sei se vocês já viram Donald Winnicott, que vai trabalhar muito com a criança, né? Os primeiros meses e anos de vida. Como é difícil ali ter a construção de um self perfeito, né? E não correr o risco de ter um falso self, que é uma crosta mediante um trauma criado bem no começo da vida. Então, é só pela misericórdia de Deus mesmo, não é verdade? Ou então uma boa clínica, né, para poder curar os nossos traumas. E esperamos ser bons profissionais que possam ajudar essas pessoas que estão com traumas por conta desses percursos acidentais da vida, dos primeiros meses e anos da constituição deles como sujeito. A Josiane pergunta: existe alguém sem trauma? É verdade, né? De médico e louco, cada um tem um pouco, não é verdade? Deixa eu fechar aqui o nosso PowerPoint. Eu queria saber de vocês, que podem abrir as câmeras, se nós temos aqui alguma pergunta final, alguma colaboração final da parte de vocês. Lembrando, vimos 3 teorias importantes hoje. Talvez a mais importante é a questão da linguagem, foi a que tomou mais tempo. A segunda foi o processo de alienação e separação. E o terceiro, o estádio do espelho. Todas elas nos primeiros meses de vida do indivíduo, caminhando. Já estão lá, precisam fazer parte para o bom desenvolvimento, ok? Alguma palavra final, alguma pergunta da parte de vocês? Fiquem à vontade, por favor. Nessa última parte, sobre o ideal do eu, isso é muito do que a gente ouve, do que os nossos cuidadores projetam para a gente, né? É isso? Exatamente. A ideia da projeção do bebê ideal, né? Vai Sim. entrar muito no chamado grafo do desejo de Lacan.
Porque antes de você existir, antes da Tati vir ao mundo, ela foi idealizada pelos seus pais, né? Lacan chama da criança, a criança delta, é o bebê mítico, né? Ah, aqui tá na barriga da mamãe, vai ser doutor, vai ser médico, vai ser isso, aquilo tudo. Então essa criança mítica, ela vai ser gerada, né? Mas obviamente ela é mítica, né? Ela vai ter a sua própria constituição, a sua própria estrutura, a sua própria a construção. E o que é importante, Tati, é o seguinte: nessa caminhada nossa, é um jogo de palavras, né? Já falamos isso aqui uma vez, sobre ideal do eu e eu ideal. O ideal do eu é esse ideal que se constrói através das identificações, que vai acontecer naturalmente. Agora, quando há uma patologia, é quando eu quero ter o eu ideal. Esse eu ideal não existe. Quando eu passo do processo narcisismo primário para o secundário saudavelmente, eu vou entender justamente isso. De que eu estou bem comigo mesmo, eu estou satisfeito, eu me amo, gosto de mim como sou, eu não preciso do outro para me completar. Senão eu vou virar um narcisista que vai sempre oprimir o outro, sugar o outro para poder se sentir melhor. Então, essa é uma dependência, uma narcose, um entorpecimento adoecido. O eu real tem que estar conosco. Isso faz parte do psiquismo saudável e equilibrado, ok? Essa é a ideia. Pastor, e então assim, para que isso possa acontecer, lá na clínica, quando a gente estiver lá, a gente tem que fazer o analisante enxergar aquele momento da separação, quando vai construir Isso, esse. caso tenha havido uma patologia nesse período, né? Obviamente que na Uhum. clínica nós vamos trabalhar com a Se eu estruturação enxergar alguma egóica. coisa, assim, no caso que houve a patologia e tudo, então eu vou ajudar ele tipo, ressignificar, reconstruir a partir desse momento. Exatamente, exatamente. Essa é a ideia, essa é a ideia. Porque ao final das contas, né, o que nós queremos que o nosso paciente saia? Com o ego amadurecido, com um ego que Sim. consiga administrar as pulsões do id e as Uhum. proibições do superego, sem ter culpa, não é verdade? Porque o neurótico ele vai para a clínica com culpa, com sofrimento. O perverso Uhum. não sente culpa nenhuma. O que está na psicose, ele não aguenta o sofrimento e cria uma história paralela. Então, o Sim. neurótico que vai na clínica está sofrendo. Então, qual é o objetivo final? Ele sai de lá com o ego Entendi. amadurecido, que saiba enfrentar as tensões do id e do superego. Então, ele vai ter que Uhum. trabalhar com mecanismo de defesa, vai ter que ter o eu real, se amar. Então, é toda uma construção. Então, ao final, tem que pegar todas essas teorias, elas têm que estar como se fosse na ponta da língua. Quando você percebe, você fala, opa, está aqui ponto X. Opa, saltou aqui um ponto Y. E elas vão se interrelacionando. Obviamente que enquanto estamos aprendendo agora, elas parecem tão distantes, mas na dinâmica do estudo, elas se interligarão com muita facilidade. Então, é por isso que eu falo, Lacan, as teorias, não se preocupe em tentar... Ah, mas é muita coisa, com certeza. Mas estude uma por uma e depois as conexões se farão automaticamente. Automaticamente. Essa é a ideia. Tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui a nossa gravação, porque